Capítulo 3. O mercenário cansado. A vida havia-lhe roubado a inocência muito cedo, esmagando-a sob o peso da necessidade. Aos 8 anos, quando a maioria das crianças brincava despreocupadamente sob o sol, Enzo já carregava o fardo do mundo em seus ombros magros e doloridos. Seu irmão mais novo, Harry, de apenas 3 anos, definhava lentamente com uma doença incurável, em um vilarejo que lhes virava as costas, fechando portas e corações. Abandonados, sem família ou esperança, Enzo descobriu que a única maneira de conseguir o pão seco e os remédios falsos que mal aliviavam o sofrimento de Harry era pela violência. Sua pequena estatura e agilidade o tornavam surpreendentemente eficaz em tarefas que ninguém ousava atribuir a uma criança. Roubar para comer, assustar os que se opunham, ameaçar com uma faca enferrujada. Ele se tornou um pequeno punho, um mercenário mirim, não por escolha, mas por puro e desesperado instinto de sobrevivência. Cada moeda que ganhava era um golpe em sua alma, um pedaço de sua inocência arrancada, mas também era um sopro de vida para Harry, um dia a mais que eles tinham juntos. Enzo sonhava com um dia em que teria o suficiente para procurar os lendários curandeiros das cidades flutuantes, onde a magia da cura era mais do que um mito distante, uma esperança real. Esse sonho, frágil como um fio de seda, o manteve em pé. Fez com que ele apertasse a lâmina em sua mão minúscula e ignorasse o tremor incontrolável em suas pernas. Mas o destino, cruel como sempre, não lhe deu tempo. Quando Enzo finalmente reuniu a soma necessária, cada moeda manchada de suor e sangue, cada uma pesando como uma pedra em sua consciência, correndo de volta para a cabana fria e úmida onde haviam se abrigado, Harry já estava em seus últimos suspiros. A febre consumirá seu corpo miúdo, deixando-o frágil e sem vida. Ele morreu nos braços de Enzo, o último calor da vida esvaziando-se, deixando para trás apenas o vazio gelado e o cheiro doce e doentio da morte. Enzo tinha apenas 10 anos na época. A partir daquele dia, o propósito de Enzo morreu junto com seu irmão. Ele continuou sendo mercenário, não mais por necessidade, mas por pura inércia, um boneco movido pela força do hábito. Não havia mais sonhos, não havia mais esperança. Apenas a familiaridade do perigo, a adrenalina da batalha e a sensação entorpecedora da violência. Seus olhos, antes cheios de uma determinação infantil, agora carregavam o peso de 1000 batalhas e a indiferença fria de quem não esperava mais nada da vida. Ele vagou por reinos, alugando sua lâmina para qualquer causa, justa ou não, desde que o pagamento fosse bom o suficiente para mantê-lo afastado de seus próprios pensamentos, de suas memórias assombrosas. As cicatrizes de seu corpo eram muitas, cada uma um lembrete de uma luta, mas as de sua alma eram incontáveis e invisíveis, mais profundas que qualquer corte. Ele era um mercenário cansado, um homem de poucas palavras e muitos segredos, cujas mãos manchadas de sangue e coração endurecido era a manifestação palpável de sua impureza. Sua existência era um eterno purgatório, e o único conforto que conhecia era o som do aço contra o aço, e o silêncio que se seguia.